Fala pessoal, tudo bem? Com vocês, professor Elton Borges, para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, esse vídeo agora é um vídeo, na verdade, de continuidade, né? Vocês viram o vídeo um do tópico de revisão funções, onde eu trabalhei especificamente do primeiro e segundo grau, visando principalmente o concurso da EPICAR. Esse vídeo 2 é a continuidade, onde eu vou resolver questões da bateria EPICAR, ou seja, EPICAR, com o tópico funções. Mas, primeiramente, vale ressaltar que este trabalho, fazendo, é um trabalho de parceria junto com o cursinho preparatório CPB, o curso preparatório Borges, tá bom? Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre essa empresa, acessa lá cursoborges.com.br ou entre em contato com eles no telefone 11 22 21 8493 ou ainda 11 98781 2673. CPB atualmente trabalha tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Então, vale a pena marcar uma visita e conhecer esse belo trabalho. Em relação à EPICAR, né, o CPB teve uma aprovação fenomenal, que foi o aluno Luiz Felipe Alves Maia, né, que não está aqui destacado o ano, ele está no terceiro ano da EPICAR, ou já está indo para a AFA. O Maia foi um fenômeno no CPB, tá? Então, venha a ser mais um aluno aprovado na EPICAR, trabalhando conosco aqui no CPB. Bom, pessoal? Mas não se esquece, se você gosta do meu trabalho, né, se inscreve no meu canal também, o youtube.com/barra professor Elton Borges, e me acompanha lá no Instagram, professor Elton Borges. Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui, né, fazer esse trabalho. O que acontece? Eu peguei a bateria da Epicad fundada pelo CPB, peguei 5 anos, 2017 a 2021, ou seja, da prova 17 e 18 até a prova 21 e 22, todas da versão A da banca. Ficar. Dividi ela em blocos, em 4 blocos: aritmética e álgebra, funções, geometria e estatística e probabilidade. Eu estou realizando esse trabalho com a turma presencial e da turma EAD do CPB. Bloco 1 já foi realizado. Eu estou fechando agora o bloco 2, funções. Então, esse material aqui ele é tão fenomenal que eu resolvi tornar ele público, tá? Esse tópico de funções. Por quê? Realmente, funções é um assunto extremamente abordado em concursos públicos, seja ele para concursos militares ou não, e também muito abordado no Enem. Então, ele vai ajudar a todo o meu público, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Hoje nós iremos trabalhar 9 questões, da questão lá da prova 17, ó, 26, até a prova 21, 22, questão 29, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para o nosso quadro aqui. Primeira questão. Questão de número 23 da prova CEPICAR 2017-2018, versão A. Então, a questão é a seguinte. O gráfico a seguir é de uma função polinomial do primeiro grau. Escreve a velocidade v de um móvel em função do tempo t. Primeiro passo. Se ele afirma que esse gráfico é de uma função polinomial do primeiro grau, nós sabemos que esse gráfico, que essa curva é uma reta. Importante. E aí ele colocou os dois eixos, né? O eixo das abscissas, chamado de t horas. E o eixo das ordenadas é chamado de v, velocidade, quilômetros por hora. Então, você sabe o que é cada eixo cartesiano e qual unidade de medida trabalhando. Tá? Aqui a IPCA está fazendo um trabalho interdisciplinaridade com física. E aí, como a IPCAR não vê física, né? Quem faz o concurso da IPCAR não vê física, ela vai provavelmente descrever o que está sendo falado no exercício. E aí, olha só, vamos lá. Assim, no instante t igual a 10 horas, o móvel está a uma velocidade de 50. Ele destaca um ponto geográfico, né? Ponto para ordenado, coordenada cartesiana, certo? Então, o que acontece? 10 horas, tá? Esse ponto aqui ele está destacando. Ponto. Esse ponto aqui é 10 para x, ou 10 para t, 55, né, para v, que é o y. Então, ele destacou esse ponto.
Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área. Olha só, essa relação é uma relação simples lá em física, como, de novo, como a estuda para implicar no V física, ele vai descrever o que está acontecendo. Então, ele fala que é possível determinar a distância através do cálculo da área, né? Área limitada entre o eixo horizontal e a semi-reta representada pela velocidade em função do tempo. O que ele está querendo falar? Né? Então, ele está falando desta área aqui, ó, né? Desta área aqui. Então, esta área é uma área delimitada pela função, né? E pelo eixo horizontal T, ó. Só que, claro, aqui, já limitado ainda aqui, né? Camarada. Mas vamos lá. Desta forma, a área rachurada no gráfico fornece a distância em quilômetros. E outra coisa, unidade de medida, né? Todos aí estão na mesma unidade de medida. Tempo em horas, velocidade quilômetros por hora. Ah, então eu vou achar a distância em quilômetros. Dessa forma é correto. Dessa forma, a área rachurada no gráfico fornece a distância em quilômetros, percorrida pelo móvel no instante 6 a 10. Instante 6 a 10. É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel em quilômetros. Então, aqui agora vai entrar o quê? O que ele quer, né? Quer no instante 3 a 9 horas. Percorrida. 3 a 9 horas. Então, vamos lá. Para achar esse camarada, a gente viu que vai calcular a área, né? 3, que ele está bem aqui, ó. E 9, bem aqui. Então, vou achar pontos. Ó, então, o que ele quer é esta área aqui, ó. Ou, vamos lá. Então, vamos discutir um pouquinho. Para achar essa área, é necessária a função? Sim. Por que é necessária a função? Eu não sei quem é essa imagem, quem é essa imagem. Ou seja, vou escrever aqui V de 3, vou ver, V de 3 e V de 9. Tá? Não preciso achar esses valores. Por quê? Porque essa figura, já percebeu aqui, que é um trapézio, né? Um trapézio retângulo. Aqui é o trapézio aqui, ó. E aí, o que que a gente tem? Ó, pegou esse trapézio que está deitado e viramos, né? Então, nós temos aqui as bases, base maior, base menor, e a altura, né? Que é o eixo final. Vamos lembrar como é que é a área de um trapézio. A área de um trapézio é a soma das bases vezes a metade da altura. De novo, a área do trapézio é a soma das bases vezes a metade da altura. Ele está falando no exercício que a área do trapézio é igual à distância percorrida do móvel, tá? E essa relação aqui que é o que nos importa. Por quê? Ele está pedindo a distância percorrida do móvel de 3 a 9 horas. E aí a gente precisa da função, por quê? Da função porque a gente precisa achar esses dois elementos para a gente poder ter o quê? As bases, olha só. A base maior vai de 0, ó, 0 até V9. Então, a base maior, se eu achar quem é V9, só para a gente chutar aqui, ó, quando era 10, ó, a base maior era 55, tá? A base maior era 55. Então, eu achando quem é o valor da função em 9 horas, eu acho a base maior. Mesma situação para a base menor, basta achar quem é V3. Tá? Então, eu preciso da função. Então, se eu preciso da função, vamos lembrar. Vou jogar aqui embaixo. Tem uma função do polinomial integral, a função do tipo ax mais b, condição de existência, com a diferente de zero. Nesse caso, nós temos uma função de velocidade e função de tempo. Então, além de ser de f de x, eu vou chamar de v de t. Ó.
velocidade em função de tempo. Vai ser AT mais B. É isso que eu vou trabalhar, tá? Só para a gente não ficar com sopa de letrinhas. Ter entendimento pleno da escrita de função. Então, tem uma função no primeiro grau, a velocidade em função do tempo. Então, tá aí, V de t. Então, para eu determinar uma função do primeiro grau, eu preciso de 2 pontos, né? Na revisão eu falo muito sobre isso. Então, basta 2 pontos, né? Podem ser 2 pontos quaisquer da minha reta, ou os pontos importantes, adição com eixo x e adição com eixo y. Nesse caso aqui, ó, a adição com eixo y é muito importante e ela já determina o termo, que é o termo independente, que é o ponto 0,50. Então, o ponto 0,50 é um dos pontos que eu vou utilizar. E o outro ponto que eu visualizo facilmente é o ponto 10,55, que ele me deu no exercício. Ponto 10,55. Então, vamos lá. Vamos brincar com esses 2 pontos. Significa o ponto, né? Ou a coordenada cartesiana, y, né? Nesse caso aí é v e t. Mas vamos lá. Significa isso, que a velocidade aplicada na abscissa 0 tem como imagem 50. Falando, aqui, a velocidade aplicada à abscissa 3 tem imagem 55. Tá? Vamos dar continuidade. Ou seja, aonde tem t, eu coloco 0. Então, vai zerar, vai dar b. B é 50. Como eu falei para vocês, né? Quem assistiu o vídeo da revisão, fez mais rápido. O ponto de intersecção com o eixo y determina o termo independente. 0 para y, 0 para x, e o termo independente para y. Então, só de olhar para a função, só de olhar para o gráfico, você sabe que este camarada determinou o termo independente, que é 50. Simples assim, tá? E agora, quando eu for analisar esse camarada, eu vou achar o meu A, está faltando. Então, vamos lá. V de 10, onde tem x, onde tem t, eu coloco 10, vai dar 10A mais quem? Mais B igual a 55. Isso aqui é um sistema, pessoal, tá? Sistema 2 por 2. Só que eu já tenho, só perguntar quem é B, faz por substituição. B é 50, então fica 10A mais 50 é igual a 55, ou seja, 10A é igual a 5. Por que é igual a 5? Esse 50 aqui está somando, vai para o outro lado, subtraindo, né? Quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação e não o sinal, tá? Deixa eu até fazer passo a passo aqui. Então fica 50, vai dar lá, como a gente falou, a 5. Então é muito importante isso. Quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação, não é o sinal. Para cada operação matemática, existe uma operação inversa de mesma hierarquia. O inverso da adição é a subtração, a multiplicação é a divisão e da potenciação é a radiciação. Tá? E aí, ó, o 10 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, eu divido por 10. E claro que é o processo prático da resolução de equação, né? Existe um modelo correto de resolução de equação. Mas não vou discutir aqui agora, não. Então, simplificando esse camarada aqui, vai dar meio. Tá? Meio. Achei o A, achei o B. Achei quem, pessoal? Achei a função. Então, a função lá V de t, né, vai ser AX. Quem é A? Meio. Meio de X mais B, que é quanto? 50. Então, eu achei os coeficientes, eu achei a minha função. Então, lembrar que a função primeiro grau é uma reta. Então, com 2 pontos, definir uma reta, com 2 pontos eu acho a minha função. Pode ser 2 pontos quaisquer da minha reta, ou quando você consegue determinar os pontos importantes, que é a intenção do eixo y, fica um pouquinho mais fácil. Tranquilo. Achei a minha função? É uma boa questão. Então, vamos lá. Como a gente falou, estava de V de 3 e V de 9. V de 3 e V de 9. Então, V de 3, aonde tem 3, eu coloco. Onde tem T, né? Que é T. Onde tem T, eu coloco 3. Então, fica 3 meios mais 50. 3 meios, nós sabemos que é 1,5. E 1,5. E V de 9,
Então, tem T, coloca 9, vai dar 9 meios mais 50. 9 meios é fácil também, é 4,5. 4,5. Achei que precisava. Então, aqui é 51,5. É 54,5. Então, o que eu te falou? A base menor é determinada de 0 a esse camarada. Então, vai ser 51,5. E a base maior é de 0 a B9, ou seja, 54,5. E a altura? A altura é muito difícil, professor. Olha só, a altura está aqui, ó. É a distância entre 3 e 9, né? Então, nesse caso, é 6. Então, eu achei os elementos que eu preciso da área, as duas bases e a altura, acabou a questão. Então, a área do trapézio foi determinado que vai ser a distância percorrida. Vamos lá, é a soma das bases. 4,5 mais 51,5 vezes a altura, que é 6 por 2. Então, somando aqui, coloca 0,5 vai dar 55, então isso aqui vai dar 105 vezes 3. Faz o produto por decomposição, ou seja, pensa em 3 vezes 100, que dá 300, e 3 vezes 6, que dá 18. 300 com 18 vai dar 318. 318 o quê? O exercício já fala que é quilômetros, na mesma unidade de medida. Cuidado que ele podia brincar ali uma transformação no final, tá? Mas resposta alfa. Então, questãozinha bem legal, trabalho lá que é feito de revisão de função. Então, aqui e a Picar trabalha muito isso, função com geometria, né? Relembramos o conceito de área de trapézio, verificamos quem nós precisávamos, achamos a função, achamos elementos. Questão tranquilo, considerado até uma questão fácil. Bom, então vamos para a próxima questão. É a questão 26. Questão 26 da CPICAR 1718 ainda, né? Então, vamos lá. Questão 26. De acordo com o senso comum, parece que a juventude tem gosto por aventuras radicais. Os alunos do CEPICAR não fogem dessa condição. Durante as últimas férias, um grupo desses alunos se reuniu para ir a São Paulo com o objetivo de saltar de bungee jump da ponte Otávio Frias de Oliveira, geralmente chamada de Ponte Caiado. Em uma publicação na rede social de um desses saltos, eles, querendo impressionar, colocaram algumas medidas fictícias da aproximação do saltador em relação ao salto. Então, esse textozinho todo aí é só para contextualizar o problema matemático. Vamos lá. Considere que a trajetória que o saltador descreve possa ser modelada por uma função polinomial do segundo grau. Isso aqui é fenomenal. Uma informação importantíssima, né? A trajetória é modelada por uma função polinomial do segundo grau. Ou seja, a trajetória é a curva. Então, a curva de uma função polinomial do segundo grau é uma parábola. Então, você já deve ter determinado como é que é esse gráfico. Você já sabe como é que é o formato. Cujo eixo da abscissa coincide com a... Olha só. Eixo abscissa coincide com a reta da avenida. E o eixo das ordenadas contém o ponto mais próximo da avenida. Show de bola. Então, olha só, o eixo X ali, né? Já sei onde é, que é o eixo da avenida. Ele falou que o eixo das ordenadas contenha o ponto mais próximo da avenida. Pessoal, isso aqui é fenomenal. Ah, por quê? Vamos lá. O ponto mais próximo da avenida, essa curva, né? Está com a cavidade voltada para cima. Então, vai ser um ponto de mínimo. E vai ser exatamente aqui. Então, este ponto aqui, ele vai ser o vértice da função, tá? Isso está lá em tópico de revisão. Vai ser o vértice da função. Eu possui um x do vértice e um y do vértice. Já a gente vai começar a descobrir quem são esses valores. Mas o que, que ele determina, que é importante? Ele determina o eixo y. E aí vai ter uma outra condição bem legal. Então, ó, esse camaradinho aí,
eu tenho aqui o eixo Y. E aqui tenho o eixo X. Né? Então, é isso que está escrito ali. E aí o que ele fala? Considere também as medidas informadas. Coeficiente x quadrado da função, tá. O que ele quer? Né? Sempre marca o que ele quer. Ele quer o coeficiente de x quadrado da função. Então, eu preciso achar a função. O que é o coeficiente? Princípio? Sei. Vamos lá. Show de bola. Então, vamos tentar destacar o que é que nós temos aqui, pessoal. E aqui é o eixo Y. E esse ponto aqui é o ponto mais baixo, ou seja, o ponto mínimo. Ele está dizendo para mim que o eixo Y ele coincide com o eixo de simetria. E o que isso quer dizer, professor? O que isso altera alguma coisa? Toda vez que o eixo Y coincide com o eixo de simetria, eu posso afirmar que o meu coeficiente B é nulo. Ah, como assim? O coeficiente B ele determina se a curva, se a parábola, ela intercepta o eixo Y na crescente ou decrescente. Ou seja, se o coeficiente B for positivo, é na crescente. Se o coeficiente B for negativo, é na decrescente. Se o eixo Y coincide com a eixo de simetria, quer dizer que ele está exatamente no ponto de máximo ou de mínimo. Ou seja, o coeficiente B é nulo. É fenomenal, tá? Mas o que mais ele pode me dizer em relação a isso? O eixo Y coincide com o eixo de simetria. Se o B é igual a zero, eu posso falar que o x do vértice vai ser zero, tá? Por que o x do vértice vai ser zero? Porque se eu estou sobre o eixo Y, né? Sobre o eixo Y quer dizer que eu tenho exatamente no x igual a zero. Eu tenho o deslocamento vertical da minha função. Eu tenho o meu y do vértice. E nesse caso, eu também consigo determinar o y do vértice. Professor, quem é? É o próprio termo independente. Olha só que conclusões interessantes. Então, se o eixo y coincide com o eixo de simetria, o coeficiente b é igual a zero, x do vértice eu sei que é zero, o y do vértice é o próprio termo independente. Nossa, muito legal. Isso é mais do que fazer a questão, é discutir sobre a questão. Então, tá, tudo bem. Vamos lá. Vamos tentar desenhar aqui, né? Para ficar melhor. Então, o gráfico ele está mais ou menos assim. É um esboço, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem o eixo X, o eixo Y. Né? Nós vimos que a parábola passa esboço, tá? Este ponto aqui, essa coordenada, nós sabemos que é 4, tá? Temos um ponto aqui na nossa função. E, ainda mais um ponto. Esse ponto aqui, nós sabemos que é o ponto. Vamos lá. Se aqui é o eixo Y, e determinou a simetria, eu tenho um 39 para a esquerda e 39 para a direita. Né? A distância é positiva, é módulo. Porém, quando eu estou falando em plano cartesiano, eu estou falando em. Existe a parte negativa e a parte positiva. Então, já tem a positividade. Então, aqui eu tenho menos 39. Bom, é importante isso. E aí, a altura aqui é 30. Então, este ponto aqui é o ponto menos 39 para x e 30 para y. Tá? Viu? De bola. Se caso você, né, se eu pegasse 39 positiva, a questão ia dar errado. Olha só que interessante. Se eu pegasse aqui
na mesmo y, ou seja, na mesma altura, 30, né? Vai ter uma imagem. E aí, vamos lá. Se o eixo de simetria coincide com o eixo y, se aqui é 39, aqui também é 39. E para a direita. E também eu consigo calcular. É o ponto 39 para x e para y. Então, esse ponto pertence à nossa parábola. Então, lembrar que aqui o eixo y coincide com o eixo de simetria. Tá? Tranquilo? Então, seria isso. Por que que o que eu quis trabalhar aqui os pontos, né? Porque eu preciso achar, ele quer o coeficiente A, né? Então, teoricamente, eu preciso achar a minha função. Na revisão eu falo lá que existem 3 representações da função do polinômio grau: polinomial, canônica e fatorada. A polinomial, eu destaco, eu preciso de 3 pontos. Para determinar a polinômio, eu preciso de 3 pontos. E para epicar não é cobrado isso, por quê? Porque cairia um sistema de equações com 3 variáveis e 3 equações, ou seja, sistema 3x3. Isso aí é um pouco mais trabalhoso e não, a questão da epicar não vê. Então, normalmente, a epicar vai trabalhar as outras 2 representações, canônica e fatorada. A canônica, eu preciso do vértice da função e de mais um ponto. A fatorada, eu preciso das raízes da função e mais um ponto. Nós percebemos que esta função ela não toca o eixo x. As raízes não são reais. Então, a parada já ficou complicado. Então, o pensamento aqui é da forma canônica. Né? Então, pensando na representação canônica, nós temos aqui que f de x é igual a que multiplica x menos vértice ao quadrado mais y do vértice. Então, eu tenho o vértice da função? Tenho, está lá. É 0 para x e 4 para y. Quer dizer, função é a que multiplica x menos 0 ao quadrado mais 4. Ou x é igual a vezes x quadrado mais 4. Então, agora, o que eu preciso? Mais um ponto. E esse ponto eu tenho. Eu posso usar tanto o negativo quanto o positivo. Tá? Usar o positivo. 39, 30. Ou seja, a função aplicada 39 resulta numa imagem 30. Aonde tem x, eu coloco 39, ou seja, quadrado mais 4 é igual a 30. Perceba, se você usasse o menos 39, base negativa, expoente par, o resultado vai dar por 100 positivo. Vai ser a mesma coisa que 39 ao quadrado. Ok? Então, bem explicadinho em relação a isso. A Epicar adora trabalhar operações métricas. Então, olha só que interessante isso aqui. Eu não vou fazer 39 ao quadrado. Tá? Quanto? Joga esse 4, está somando para o outro lado, vai subtraindo. 30 menos 6, 30 menos 4 vai dar 26. Então, esse 39 ao qual ela está multiplicando, passa dividindo. 39 vezes 39. E aí, vamos lá. E 26, pessoal? Tem que a cooperação. É 2 vezes 13. Quem é 39? 3 vezes 13. Tá? Ó, tem um produto de frações, sempre que possível, simplifica o numerador com o denominador. Esse 2 não tem como cortar, portanto, o A vai ser 2 sobre 3 vezes 39. 3 vezes 30 é 90, 3 vezes 9 é 27. 90 com 27 só pode ser 117. Aqui o nosso coeficiente A, que é o que ele pede, 2 sobre 117. Tem? Pode estar. Bravo. Essa questão é muito bonita mesmo. Tá? Então, tentei explicar aqui o máximo de conceitos, não só resolver a questão, mas a questão é bem legal. Essa questão ela sai realmente pela representação canônica da função do nosso integral. Preciso saber? Preciso saber as 3 representações. Se você não assistiu o vídeo 1, assista, que a explicação está bem legal. Tá? E aí o desenvolvimento matemático aqui foi bem tranquilo. Bom, então, vamos para mais uma questão. São 18, 19. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu espero que você esteja gostando. Bom, se está gostando, não se esquece, se inscreve aqui no meu canal,
youtube.com/professor Borges, me acompanha na rede social, @professor Elton Borges. Bom, compartilha, divulga, para incentivar, né, novos vídeos e mais trabalho. Pessoal, vamos lá. Questão 28 da CPCAR 1819, versão A. Ele faz o seguinte: um professor de matemática, ao utilizar um programa de computador, obteve a seguinte sequência de gráficos abaixo. Olha, pessoal, essa questão aqui é análise de coeficientes, do primeiro grau. Eu vou já destacar essa questão, porque essa aqui foi anulada, tá? Mas essa questão que caiu em 18 19, ela vai se repetir. Logo avisar. Ela vai se repetir no ano posterior. Então, quando a gente trabalha esse formato que eu trabalho com vocês, de blocos, é legal. Além de você fazer uma revisão melhor, né, do conteúdo, você percebe que a banca ela tem algumas repetições, ou seja, ela tem uma linha de trabalho. E você começa a entender a banca. É muito interessante esse processo. Claro, você também precisa trabalhar. Deixa eu voltar aqui, voltar aqui. Você precisa trabalhar, né, a questão de tempo, treinamento de tempo. Então, você precisa fazer provas completas, tá? Onde você faz a prova de matemática, inglês, inglês, português e a redação, trabalhando tempo. Muito aluno que é bom, tem conhecimento, às vezes não passa na prova porque não gerenciou bem o tempo. Todo esse trabalho vocês têm que fazer. O cursinho, ele ensina isso, né? Então, a importância do cursinho vem nisso, porque ele te ensina a fazer a prova. Então, o primeiro formato aqui, eu revisar conteúdo e ter uma noção da linha de trabalho da banca. Mas eu preciso fazer prova completa? Preciso. Para quê? O tempo. Show de bola? Vou voltar aqui. Então, vamos lá para a questão. Então, a gente tem 4 gráficos, que foram os gráficos acima obtidos a partir das seguintes leis, né? Então, lei de formação é a expressão algébrica que define a nossa curva, a nossa função. E falou que é a variável x. Olha só, gráficos foram obtidos a partir das seguintes leis na variável x. O que isso quer dizer, pessoal? Que você tem uma sopa de letrinhas ali, né? 4 afirmativas, você tem y, m, x, p, q, a, b, c, r, s, t. Quando ele fala na variável x, está falando que é uma função em função de x, né? Então, você tem aqui um f. É uma função, meu Deus, uma função, né? Vamos melhorar. É uma função f qualquer, dois conjuntos não nulos, né? Lembra disso? Definição? Dados dos conjuntos não vazios, não vazios, é função ou aplicação. Cada elemento do conjunto de partida tiver somente uma única correspondência do conjunto de chegada. Onde o conjunto de partida é o domínio, o conjunto de chegada é o nosso contradomínio. E aí, quando a gente representa esse camarada, né, a gente destaca aqui, né? O elemento x e t, o y, que é a nossa lei de formação. Então, aqui vai estar a lei de formação, mas ele fala que é em função de quem? Desta variável x. Ou seja, nessa sopa de letrinho, a variável em questão aqui é x. Com isso, ó, você tem o grau. Então, na afirmativa 1 e 2, o grau é 1. Na afirmativa 3 e 4, o grau é 2. Então, duas funções pelo grau e duas funções quadráticas. Graficamente, é isso mesmo. Duas retas e duas parábolas. Tá? Mas vamos lá continuar a leitura. A leitura fala o seguinte, em que os coeficientes são números reais não nulos, são coeficientes. Deixou bem clara a definição aí, né? Esse professor apresentou os dados acima da uma turma no ano, pediu para classificar verdadeiro ou falso. E me deu aqui 3 afirmativas, tá? Eu não vou ser resolvendo as afirmativas, porque o objetivo é estudar. Vai primeiro, então, analisar cada coeficiente, tá? Cada coeficiente. Então, na primeira, no 1, esse gráfico aqui. Olha só que interessante. É uma reta, dois pontos importantes, são com o eixo y e decisão com o eixo x. A interseção com o eixo y, para qualquer função polinomial, ele define o termo independente, né? Então, quer dizer que o termo independente aqui é negativo. E a primeira é esse cara aqui, ó. Quem é o termo independente? M. Então, e N é negativo. Olha só. Tá? E o M? O M é o coeficiente angular. Na função grau tem o coeficiente angular e o coeficiente linear. O termo independente é o coeficiente linear. O coeficiente angular, ele termina
somente na função do grau, né? Eu posso falar que para todo intervalo do domínio, ou a função é crescente ou é decrescente, porque o gráfico é uma reta. E assim, basta olhar para o seu coeficiente angular. Se ele for positivo, ela é crescente. Se ela for negativa, ele é decrescente. Então, o que é análise de crescimento e decrescimento? Né? Para um certo intervalo de domínio, x cresce, y cresce, mesmo sentido, ou seja, decresce, y decresce, mesmo sentido, é decrescente. Se x cresce, y decresce, ou o contrário, x decresce, y cresce, do oposto, ela é decrescente. Nessa primeira, o que acontece? Ó? X cresce, y decresce. Percebe que é reta para baixo. Né? E aí, o que acontece? Eu posso afirmar que ela é decrescente. Então, o coeficiente angular, que é o m, ele é negativo. Então, bem tranquilinho, fácil. Primeira aí, a primeira análise. Vamos para 2. A 2 também é uma função do primeiro grau, uma reta. Vamos lá, pontos importantes. Ó. Termo dependente. Quem é o termo dependente aqui? Menos que. É uma brincadeira, hein? Menos que. Ó, menos que, ele é o quê? Negativo. Não é que não. É menos que. A função é ax mais b. Tá? Então, menos que é negativo. Então, isso não posso. Trabalho com a variável oposto. Ou seja, troco o sinal de que. Zero tem positividade? Não. Ele é positivo e não é negativo. E muda o sinal da desigualdade. Era menor, vira maior. Olha só. Então, para, para que seja negativa essa intersecção, na verdade, meu Q tem que ser positivo. Realmente, ó, sei lá, Q é 3. Dá quanto aqui? Os 3. Falar. E o coeficiente angular? Determina se a minha reta está na crescente ou decrescente. Aqui, ó, x cresce, y cresce, ou seja, crescente. Então, ele é positivo. Então, menos P é positivo. Mesma situação. Mas o oposto, o P, ele vai ser negativo. Então, a primeira e segunda afirmativa, bem tranquilo. Revisão aí de função pelo grau, a parte de análise do coeficiente. Agora, vamos fazer análise do coeficiente de uma função pelo no grau. São 3 coeficientes. A, B e C. Ou seja, A, B, C não. O coeficiente acompanha a variável ao quadrado, o coeficiente acompanha a variável elevada ao grau 1 e o termo independente. Na 3, a gente chamou de A, B e C. Né? Didático. Mas vamos lá. O coeficiente A é determinado pela concavidade. A concavidade é para cima ou para baixo. Se a concavidade volta para cima, o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado é positivo. A concavidade é para baixo, o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado é negativo. Nesse caso aqui, ó, nós temos que a concavidade é para baixo. Então, o coeficiente, no caso ali é A, ele vai ser negativo. Bem tranquilo mesmo. O coeficiente, o termo independente, que no caso é o coeficiente C, é o ponto, lembrar, para qualquer função polinomial, o ponto de decisão com eixo y vai ser determinado pelo termo independente. Então, aqui o termo independente está na negativa. Então, esse camarada, o Czinho, ele vai ser negativo. Tá? Se fosse menos C é negativo, você teve o jogo lá. E agora, e o coeficiente que acompanha a variável x? Né? O coeficiente que acompanha a variável x, na revisão lá eu falo, é o seguinte, ele é determinado, ele determina o quê? Se o ponto de decisão com eixo y ele está na crescente ou na decrescente. Como assim, professor? Então, imagine, né, o eixo de simetria aqui, mais ou menos, é o x do vértice. Então, até o x do vértice, x cresce e y cresce. Ou seja, essa parte da função é crescente. Logo, depois do vértice da função, ela inverte, ou seja, ela passa a ser decrescente. Então, se o gráfico intercepta na crescente, quer dizer que o coeficiente b, né, o coeficiente que acompanha x, ele é positivo. Então, nesse caso aqui, ó, menos b, ele é positivo. E aí, passo o oposto, então b, c, negativo. Então, na revisão de tópico que eu faço, eu falo muito bem sobre isso. O coeficiente b, ele determina se o ponto de São Coixo y ele está na crescente ou na decrescente da parábola. Né?
Então, se ele estiver na crescente, o coeficiente B é positivo. Se estiver na decrescente, o coeficiente B é negativo. Então, o que a gente viu aqui? Ele vai ser na crescente e vai ser positivo. Então, para que seja positivo, é verdade. Ó, o B tem que ser negativo. Ó. Negativo, negativo vai dar positivo. E o que mais? Analisamos três coeficientes. O que mais eu posso analisar em uma função polinomial do segundo grau? Pessoal, eu posso analisar o discriminante dado menos 4ac. E aí, o que o discriminante ele determina? O estudo do sinal, né? Se o determinante é maior que zero, se o discriminante é maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Se ele for positivo, maior que zero, ele tem duas raízes reais distintas. Ou seja, o gráfico intercepta os x de dois pontos. Se o discriminante for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais, ou seja, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Graficamente, o gráfico tangencia o eixo x. Se o delta é menor que zero, quer dizer que não existe solução no campo reais. Com isso, o gráfico não intercepta o eixo x. E nesse caso aqui, eu posso bater o olho e verificar que o gráfico não intercepta o x, ou seja, o meu delta é menor que zero. Tá? Outras brincadeiras podem acontecer, mas isso aqui são 4 elementos fáceis de visualizar. Bom, o que eu posso... tá, vamos lá. Professor, o que mais você pode falar? Posso falar olhando para esse gráfico, não brincando com seus coeficientes, que o x do vértice ele é positivo e o y do vértice ele é negativo. Lembra lá, né? Eixo de simetria, então tá aqui, ó. O x do vértice está positivo, y do vértice ele é negativo. Então, só olhando para o gráfico, tá? Então, o delta e o vértice da função, a gente pode olhar para o gráfico. Afirmativa 4. Afirmativa 4, menos rx quadrado, sxt e tal. Beleza, vamos lá. Eu tenho aqui concavidade voltada para baixo. Então, o coeficiente com x quadrado tem que ser negativo. Então, menos r e negativo. Faz o oposto com r e positivo. Tá? Olha para o termo independente. Termo independente intercepta na negativa. Então, o cara aqui, que é o t, termo independente vai ser negativo. Quer dizer, aí, negativo, gráfico é verdadeiro. E, vamos lá, se aqui passasse o eixo simetria, né, eu tenho que o ponto de intersecção com o eixo y está na decrescente. Né? Decrescente. Decrescente. Por quê? Ó? Esse aqui, ó, cresce, y decresce. Se está decrescente, o coeficiente b é negativo, ou o coeficiente que compõe a variável x é negativo. Então, esse caso aqui é o S, né? O S. Então, o S é negativo. Tá? Então, utilizamos aí os coeficientes. E aí, quem mais que a gente falou que podia brincar? O delta. Olha para o gráfico, só que em dois pontos distintos. Então, eu posso afirmar que o delta é maior que zero. Posso falar do x do vértice e do y do vértice, olhando para o gráfico. X do vértice é negativo e y do vértice é positivo. E o y do vértice é positivo. Então, além dos coeficientes, eu ainda posso brincar com isso aqui. Tá? Olha para o gráfico. Agora, vamos lá. Vamos para as afirmativas. A primeira é o produto de quatro coeficientes, MN, BC. Vamos lá. MN, ambos são negativos. Então, é tudo produto, tá? Então, é negativo vezes negativo. BC, B é negativo e C é negativo. Então, negativo, negativo. Isso aqui vai ser um valor positivo, porque negativo, negativo é positivo, negativo, negativo é positivo, o resultado vai ser positivo. O que significa ser positivo? É maior que zero. Ele falou maior que zero, então é verdadeiro. Com isso, ó, a única que é verdadeira é Thiago. Então, acabaria a questão, mas vamos lá analisar. Lembrar que essa questão foi anulada.
A segunda afirmativa, ele tem P vezes Q sobre ATS, mas são produtos. Então, aí de sinal. P e Q, P e Q, P é negativo e Q é positivo. Negativo e o Q é positivo. Isso? Perfeito. Sobre ATS. O A é negativo. O T e o S. T é negativo e S é negativo. E negativo. O que acontece? Aqui em cima vai dar negativo. E aqui embaixo vai dar negativo. Negativo com negativo é positivo, com negativo é negativo. Então, esse resultado é jogo de sinal para multiplicação, né? Negativo com negativo vai dar positivo. Quando eu falo que é positivo, é porque vai ser maior que zero. E aí ele falou que seria menor que zero. Então, é falso. Ó, tá tendo. Aí a gente vai para a última afirmativa. E na última afirmativa tem uma soma, ó, tá? Aí o aluno vai e substitui a análise ali, né, negativo positivo dos coeficientes. Ah, eu tenho um valor negativo, somado um positivo. Posso falar que vai dar negativo? Tem um valor positivo, somado um valor positivo vai dar positivo. Eu tenho um valor negativo, somado ao valor negativo, isso aqui vai dar negativo. Então, entender mais ou menos o que vai acontecer. Mas aqui, olha só. Esse aqui ele queria trabalhar o seguinte, ó. Essa prova é de 8/19. Vai repetir essa ideia, hein? SRT fazem parte, SRT fazem parte da mesma função. É quadrado 4RT. Tá aí. Quadrado 4RT. O que é delta, né? Didaticamente é B ao quadrado menos 4AB. Nesse caso, o da função, o B aí, ó, BS, o AR e o C é T. Na verdade, que é S ao quadrado menos 4A é AR menos R menos R e o C, né? 4AC. C é T. Isso? T. Então, vamos lá. Lembrar, delta, o discriminante, é B ao quadrado menos 4AC, de forma didática, formulinha. Nesse caso, o B era S, o A era R e o C era T. Então, ficou S ao quadrado menos 4 múltiplo A, menos R múltiplo C, que é T. E, então, a gente consegue visualizar que isso aqui é S ao quadrado, menos com menos, mais 4RT. Tá? Então, quando ele traz aqui, ó, esse cara aqui, esse aqui é delta, da função 4, né? A função 4. E aí a gente viu que o delta da função 4 ele é positivo. E ele falou aqui que o delta é positivo. Então seria o quê? E é verdadeiro. Ele marcou como falso. Por isso que a questão foi anulada. Mas a questão é tão interessante que ela vai se repetir em um ano futuro. Tá bom? Então, ó, essa questão aqui a gente consegue revisar um tópico bem interessante de função primeiro e segundo grau, que é a análise de coeficiente. Tem uma mais ali, que foi quando eu faço o grau, eu posso falar de discriminante, que é o delta, e na posso falar do vértice da função, que são duas coisas a mais, tá? E a brincadeira que foi feita na questão do concurso. Bom, espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Vamos para a próxima questão? Vou só beber uma água aqui. Vamos lá? Voltando aqui para a questão. Agora é a questão 28 da CEPICAR 1920, da versão A. Então, grande, né? Desenho assusta. Vamos lá. Aqui, tudo bem. Um professor, após ter ministrado os conteúdos de função polinomial do primeiro grau e do segundo grau, elaborou, juntamente com os alunos no ano, um projeto de uma pista virtual e um percurso de aviões em um jogo eletrônico. Atualizou a situação. Já deu uma dica ali de que vai ser função do primeiro e segundo grau. A figura abaixo, no cartão quebrado, é a vista frontal dessa pista, um plano cartesiano. Então, ele está planificado e já estavam os eixos ali.
que é composta por 3 percursos em linha reta, AB, OG e LM. AB é uma reta, então ali no caso está sobre o eixo X, é uma função constante. OG, OG é uma reta, né, e tem uma angulação em relação ao eixo X, então é uma função do grau, e LM é a mesma situação. Não, opa, LM é uma função constante. De bola. Então já dá para identificar que aqui, né, eu tenho uma função polinomial do primeiro grau. Nesse intervalo, que intervalo? De O a H. Tá? Bola. Duas curvas parabólicas, né? Curva parabólica está fazendo uma função polinomial do segundo grau. Do ponto B até o ponto O. Esse intervalo, de B até O. Então, esta curva aqui é uma parábola. E com vértice em C. Se o vértice é em C, está falando que isso aqui é o eixo de simetria. Então, B a D é a mesma distância de B a O, pleno. Do ponto G ao ponto L, G ao L, tá? G a L, ou seja, no intervalo de H a L, intervalo real, intervalo de abscissa, intervalo de domínio de H a L, essa curva aqui é uma parte de uma parábola, com vértice em N. Se o vértice é N, passa a simetria. Então, de J a K é a mesma distância de K a L. Só para a gente entender o desenho. Tranquilo? Aí ele vai me dar algumas medidas e fala, vamos lá, porque ele quer. Se todas essas medidas são de cada mesma unidade de comprimento, então o valor dessa soma, ou seja, a soma de 4 segmentos, essa mesma unidade de comprimento é. Então, o que ele quer é que eu encontre esses 4 segmentos. Então, vamos destacar esses 4 segmentos. Segmento AB, segmento BC, segmento OS, segmento OJ. Então, o que eu preciso para resolver esse exercício é achar esses 4 segmentos. Agora, vamos ver no que ele me deu se já tem alguma coisa. AB, será que está aqui? Olhando, no princípio não. Ó. DO2. Vamos lá. Vamos colocar essa informação na tela. É um plano cartesiano. Então, a esquerda de O é negativa, a direita de O é positivo. Então, DO é 2. DO é 2. Então, esse cara bem aqui, eu sei que é menos 2. E F é o ponto médio de DO. F, mais 1. Peguei. Tranquilo? De bola. A gente viu no texto, quando a gente leu, isso aqui é uma parábola. E aqui, D é o meu x do verso, meu simetria. Então, se daqui aqui é menos 2, até aqui é menos 2. Então, menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Tá? Tranquilo? Isso já é na visão da parábola. Tá bom. Aí ele fala o seguinte. Essa primeira informação já foi. EF é 4. EF. Esse cara aqui, ó. Então, isso aqui, ó, determina essa altura. Então, aqui, esse camarada aqui, eu sei que é 4, ó. Tá? Então, eu já sei esse primeiro ponto aqui, o ponto 0 e 4, assim, né? Vai determinar esta altura em E, determina essa altura aqui em R. É importante visualizar ele como um todo, tá? Então, F é 4. OH é 2. Então, para a direita é positivo. Então, aqui é 2. GH, essa altura aqui, ó, é 6. Então, essa coordenada aqui é 6. JL, JL é 2. Fala aí, mete um. Não. Vamos lá. JL é 2. Essa informação segura. Tá? Não dá para simplesmente colocar aqui. De A a O, de A a O é 5. De A a O é 5. Olha só. Distância é sempre positiva, ela é módulo. Então, de O até B, eu já tinha dado 4. Para chegar até A, para dar 5, falta 1. Então, A é menos 5. Tá? Utiliza aqui o A até O. De O a L, vale também 5. Então, daqui até o L, vale 5. E essa representação, esse tracinho aqui, ó, segmento de reta, tá? Segmento de reta. Então, de O até L, vale 5.
tá? De L a M vale 2. Então, M aqui é o 7, tá? Beleza. Olha só, hein? OH é 2, já foi. A gente tinha usado, então, isso aqui a gente usou, isso aqui a gente usou. JAL é 2. AL é 2. Essa distância aqui, ó, vale 2. Se tudo de O até L é 5, né? Tira 2. Feito. Esse pedaço de O, J, vale 3. Então, o J é exatamente 3. E olha só que legal. De OH era 2, ó. Então, aqui, a distância aqui é 1. De H a J é 1. Tá? Tranquilo. Então, conseguimos pegar essa informação e colocamos lá. Tá? Vamos lá, ver se já tem alguma coisa aqui. Pode utilizar. AB. Ó, AB já sabemos que vale uma unidade de comprimento. Né? Não dá quem é. Aqui, ó, de menos 5 a menos 4, uma distância. Vamos olhar a reta aqui. Ó. BC. BC. Eu não tenho. Né? BC. Segmento aqui. Ó. Para esse segmento eu preciso dessa altura. Para achar. E esse cara aqui é o vértice, né? Então, para achar essa altura, eu preciso achar o y do vértice desta função. Eu sei quem é. Então, DC aqui nada mais é que o y do vértice da função da parábola. OS. OS, ela pertence a essa reta. Tá? Pertence a essa reta. OS é dada por esse x. Então, eu preciso achar essa função pelo grau? Preciso. Tá? Então, vamos achar ali a função pelo grau para achar aquele ponto ali. OJ. OJ, nós já temos 3 unidades de comprimento. Então, o DC vai estar pertence à parábola e OS pertence à reta. Então, vamos lá para a primeira situação, a parábola. Vamos lá achar a função quadrática ou função do grau. E aí, vamos lá. Para falar de função quadrática, função integral, são 3 formas de representação: polinomial, canônica e fatorada. Polinomial eu preciso de 3 pontos, canônica eu preciso de do vértice e um ponto, a fatorada eu preciso das raízes e um ponto. Essa função aqui, ó, eu tenho as raízes, tenho o B e o O, são os pontos que tocam o eixo X. Não tem as raízes. Eu tenho o vértice, e o vértice é esse ponto, ó, que é um dos caras que eu vou precisar. Mas eu posso trabalhar? Posso. Tá? Eu tenho mais algum ponto? Você lembra que eu vou precisar de mais um ponto? Tenho. Ó. Esse ponto que pertence à parábola, eu tenho ó, menos 1 e 4. Então vamos lá. Se eu usar a forma canônica, que é quando a função é escrita dessa forma, a multiplica x menos x ao quadrado mais y do vértice. Primeiro passo é o vértice da função. Então, o vértice da função eu tenho o x do vértice que é menos 2, mas não tenho o y do vértice. Então, ó, o vértice da função aqui é menos 2 e o y do vértice eu não sei. Tá? Se eu fizer isso aqui, indo, a que multiplica x menos com menos vai dar mais 2 ao quadrado mais y do vértice. Tá? Iria desenvolver aqui. E aí eu utilizaria o outro ponto que nós temos, que é o ponto menos 1 e 4. Ponto menos 1 e 4. Tá? 4. O que acontece? Ó, uma variável, a ideia desse ponto era para achar essa variável. Só que eu tenho mais outra variável, vou ficar com duas variáveis. Será que é viável? Né? Se fosse da forma fatorada, ó, aqui vai rolar uma perguntinha. Se fosse da forma fatorada, como é que é a representação na forma fatorada? Né? Então fica a que multiplica x menos 1 multiplica x menos x2. Primeira coisa que eu preciso são as raízes. E eu tenho as raízes, tenho x1 e eu tenho x2 nessa função. Vamos lá? Tenho, né? Como eu falei, B e o O são os pontos que são com o eixo x. Então, aqui, ó,
x aqui é menos 4 e 0, né? Então, 4, 0. Então, não tem os elementos. Então, ao substituir as raízes, f de x fica a multiplica x menos menos, vai dar x mais 4, menos com 0, ó, x, né? 0 não tem positividade, x menos 0 vai dar 0. Então, a função, aqui dá para desenvolver, ó. Fica ax vezes isso, então vai dar ax quadrado mais 4ax, tá? Dá para desenvolver. E aí eu preciso de mais um ponto. Que ponto? O mesmo ponto que eu tirei lá para a outra representação, que é o menos 1 e 4. E disse assim, a função aplicada à abscissa menos 1 resulta na imagem 4. Então, fica como isso aqui, onde tem x, coloca menos 1, vai dar menos 1 ao quadrado vezes a mais 4 vezes a vezes menos 1. Isso aqui é igual a 4. Aqui vai, base negativa expoente parcial vai ser sempre positivo, aqui vai dar a, e mais com menos vai dar menos 4a igual a 4. Ou seja, dá menos 3a igual a 4. Portanto, o a é igual a menos 4 terços. Tá? Resolvemos matemática básica aqui. Bom, e aí eu achei o coeficiente a, achei a nossa função, né? É onde estava aqui, ó. Então, a nossa função, ela é menos, podia ter deixado mais bonitinho, né? Vamos lá. Menos 4 terços quadrado, mais 4, que multiplica menos 4 terços, de x. Ou seja, nossa função aqui vai ser menos 4x quadrado, 3, menos 16 terços de x. Uma forma de representar e vou deixar por aí mesmo, tá? Então, tá procurando esse cara aqui, ó. Tá? E aí, por que a gente precisava dela? Para achar o y vértice da função, né? E aí, vamos para cá. Quando eu falo em y vértice, é a formulinha menos delta sobre 4a, ou y vértice é a função aplicada ao x do vértice. E o que é mais fácil aqui? Aplicar a função aplicada ao x do vértice, porque x do vértice você tem, né? O vértice é menos 2. Então, vai ser f aplicado em menos 2. Vai ser o meu y vértice. Então, o y do vértice vai ser, onde tem x, coloca menos 2, vai dar menos 4, que multiplica menos 2 sobre 3, menos 16 vezes menos 2, 3. O vértice vai ser, base negativa expoente para resultado positivo, vai dar 4 vezes menos 4, vai dar menos 16. Menos com menos vai dar mais 32 sobre 3. Ou seja, dá 16 terços, né? Então, o y do vértice aí é 16 terços. E o que, é que a gente concluiu aqui? Que DC é o próprio y do vértice. Então, aqui, ó, 16 terços. Foi o primeiro que eu tive que calcular, né? Teve alguma operação, eu tive que achar a minha função, né? E aí foi um pensamento bem legal, porque estamos nas duas formas, canônica e fatorada. Quando eu pensei na canônica e substituiu a vértice, eu percebi que eu não tinha o vértice, na verdade eu preciso do vértice, mas forcei. Fiquei com duas variáveis. Se eu pegasse a função e substituísse ali, eu ia continuar com as duas variáveis. Por quê? Eu ia substituir em x, né? E ia ficar com y vértice aí, y e y vértice variando. Bom? Então, essa questão é uma questão que era para trabalhar de forma fatorada. Show de bola? Vamos lá para voltar ainda ao segmento OS, que está na reta. Tá? Então, essa parte aqui eu posso achar ela de duas formas. Posso me achar minha função do grau, ou eu posso trabalhar proporcionalidade. Tá? Vamos achar a do grau? Para eu achar a função do grau, eu preciso de dois pontos. Eu tenho, ó. Ele passa na origem, e ele tem esse ponto G aqui, ó. É 2 e 6. Então, cara, na verdade, vamos lá, vou escrever aqui.
Está pensando na nossa função afim, certo? É a função do tipo ax mais b. Esse cara aqui, ele passa pela origem, essa função afim, ela tem um nome especial, mas uma função especial. É a função linear, ou seja, o coeficiente b é igual a zero. Já posso falar isso. Essa função afim que a gente está usando é uma função linear, ou seja, ela, na verdade, ela é do formato AX. Tá? No material anterior eu falo sobre isso aí, né? A gente revisa, né? Tanto a função linear quanto a função identidade. Então, se eu tenho apenas um coeficiente, só preciso de um ponto, né? Então, aqui, quando eu faço isso, é que eu falei que o nosso coeficiente B é zero, ó, tá? Eu só preciso de um pontinho. Eu tenho esse pontinho? Tenho, né? É o ponto 2 e 6. Ponto 2 e 6. Então, agora pegando o ponto 2 e 6, significa dizer que a função aplicada em abscissa 2 tem como correspondente mais de 6. Onde tem x, coloca 2, vai dar 2a igual a 6, portanto, a é igual a 3. Eu achei o a, acabou a função. Então, a função, na verdade, é igual a 3x. Olha que simples. E aí, se você achou a função, volta lá na questão. O que é que ele quer? Ele quer esse ponto aqui, né? SR, né? O S, o S. Então, olha só, o R tem a altura de AC, ó. Este ponto aqui é o ponto S para X, 4 para Y. Só substituição. Na função, ó, S4, significa que a função aplicada em S é igual a 4. Aonde tem X, coloca S, né? Então, 3S é igual a 4, portanto, S é igual a 4 terços. Isso aqui é uma visualização, a gente pode relembrar aí achando as funções, mas nesse caso, dado o primeiro grau, ainda tem a questão da proporcionalidade. Ó. Por que proporcionalidade, professor? Porque você consegue formar triângulos aqui, ó. Né? Triângulo maior, um triângulo menor, né? Você aprende isso também lá em GeoD, proporção, né? Então, proporção de segmento. Ah, mas não vou entrar nesse aqui, não. A ideia aqui era revisar a função. Então, chegamos aqui e o S é 4 terços. Então, OS 4. O que é que ele quer? Ele quer a soma. Paradas. Então, tem 1 mais 16 terços, mais 4 terços, mais 3. 16 mais 4 é 20, vai dar 20 terços, mais 4. Eu tenho uma soma de uma soma número inteiro com uma fração. Quando acontece, você pode trabalhar como se fosse um número misto, respeitando o sinal. Ou seja, multiplica e soma. 3 vezes 4, 12, mais 20, 32 terços. Se você tirar o processo de MC, vai dar a mesma, tá? 32 terços é a letra delta, tá? Então, questãozinha muito legal, tá? Aqui a gente recapitulou aqui encontrar as funções, tanto a do primeiro quanto a do segundo grau. O grau sempre recapitula 3 formas de representação, polinomial canônica e fatorada. Essa questão a gente teve que trabalhar a forma fatorada. E a do segundo grau precisava de 2 pontos, ou um ponto e um coeficiente. E aí ainda relembrei, né? Que a função afim ela tem 2 casos especiais. A função linear, coeficiente b igual a 0. A função identidade, quando o coeficiente b igual a 0 e o coeficiente angular igual a 1. Tranquilo? Show de bola. Vai fazer a próxima. Só tomar uma água. Já voltamos.